Chevrolet Onix LT 2017 com motor 1.4. Então nesse vídeo nós vamos fazer um detalhamento dessa versão intermediária do Onix, né, com motor 1.4, versão LT. A versão topo de linha é a LTZ e o modelo de acesso é o chamado Onix Joy, que tem ainda o visual antigo. Esse aqui já traz a identidade visual, né, do Onix, que foi aplicado a partir da linha do final de 2016, com esses novos faróis, uma grade dianteira realmente diferenciada em 2 níveis. Então é um visual mais limpo e mais agressivo também, mais esportivo, né? Você teve essa alteração aí na parte dianteira. Na lateral não teve alterações nenhuma, lembrando que o Onix é um carro que tem 3,93 metros de comprimento, ele é cerca de 4 centímetros maior do que o Hyundai HB20, que o Gol, e ele tem uma distância entre eixos de 2,58 metros. Na traseira você tem esse visual, também é novo em relação ao modelo. Chegou no final de 2016, teve alterações aqui nas lanternas, para-choques aqui, você tem uma parte inferior em preta, dando um aspecto de mais esportividade, e você tem sensores de estacionamento traseiro nessa versão LT. Então é um carro que visualmente aí é bem conhecido no mercado, as pessoas gostam, principalmente porque ele tem uma largura, né, interessante. Ele tem 1,7 metros de largura, ele é cerca de 3 centímetros mais largo do que o Gol e do que o Hyundai HB20. Isso acaba conferindo a ele um porte de carro um pouco maior do que os outros modelos com os quais ele concorre, né? E isso talvez seja também uma das características que acabam delineando esse sucesso, né? Esse é o carro mais vendido no Brasil há mais de 3 anos. Vende 15 a 17, 18 mil unidades por mês. Então é um carro realmente que vende muito bem. Tem boa aceitação de mercado, o consumidor gosta bastante. Essa versão LT, ele traz rodas de 15 polegadas com calotas. A gente pode ver que os sensores de estacionamento, como a gente já disse, são de série. O lava-limpador traseiro, assim como o desembaçador traseiro, também é de série. Porém, as maçanetas são pintadas na cor do carro, os retrovisores também, porém não há indicadores de direção embutidos e também não há faróis de neblina, né? Então, vamos dar uma olhada no interior do Onix LT. Nessa versão LT, ele fica devendo alguns itens. Por exemplo, ele não tem vidros elétricos atrás, então os vidros elétricos são apenas para a parte dianteira. Você tem uma boa disponibilidade de espaço interno aqui na traseira, porta-revistas no banco do passageiro, porém, uma falha grave aqui, nós temos apenas 2 apoios de cabeça na traseira. O banco não é bipartido e você não tem cinto de segurança de 3 pontos para a posição central. Então, um problema relativamente sério isso de segurança. Ele oferece apenas 2 airbags, não tem 4 airbags. Você tem aqui também vidros elétricos só nas posições dianteiras e os retrovisores aqui são de ajuste manual. Não acho que é problema isso, tá? Porque você faz um ajuste uma vez na vida, outra na morte, então eu acho que isso não é problema. O fato de ter o sensor de estacionamento traseiro eu acho importante. Eu acho que os vidros elétricos traseiros também não é nada assim muito grave, né? Você tem aqui um banco com regulagem de altura, você tem o volante também com regulagem de altura, mas é bem pequena, né? Uma regulagem aí bem limitada. O teto, porém, você não tem porta-óculos. Eu acho que faz falta um porta-óculos, é uma coisa bem simples aí. O volante é de comandos multifuncionais de plástico, né? O acabamento geral são plásticos com uma textura interessante. Tem algumas deficiências de alinhamento de peças aqui. As texturas, algumas peças aqui você vê rebarbas e, enfim, transmite uma sensação de ser barato. Por exemplo, esses plásticos aqui que eles estão tentando imitar alumínio, tá na cara que é um plástico pintado. Isso aqui tem até, o Corolla eles fazem isso também. Eu acho que fica estranho, entendeu? Você tá querendo imitar o alumínio e tá na cara que é um plástico barato pintado. Eu particularmente não gosto. Os plásticos aqui, eles são ocos. Então, se você verificar aqui, tá vendo? É oco.
diferentemente do Polo, por exemplo, que é o concorrente dele, que tem plásticos realmente de uma qualidade bastante superior, apesar de não ser soft touch. Então tem um revestimento de tecido aqui, um revestimento aqui na porta traseira também é plástico em tudo, também não acho que compromete. Você tem aqui um porta-malas com 280 litros. Porta-malas aqui realmente fica devendo, um porta-malas limitado para a proposta do carro, um carro assim que é típico da família brasileira. Em geral as famílias têm um carro só e esses hatches de entrada são normalmente o único carro. Tem muitas famílias que é um único carro, então ele tem um porta-malas um pouco limitado. É 280 litros, a Volkswagen fala em 300, mas se você olhar o porta-malas do Polo, você vai ver que ele é bem maior do que isso aí. Pra você ter uma ideia, esse porta-malas aí está no nível do Up, que tem 285 litros. Até a capacidade volumétrica do Up é até maior porque ele é mais profundo. Você tem um acabamento aqui, né, de plástico, tem um puxador, achei interessante isso, né? E permite que você abra a tampa do porta-malas aqui, né, pela chave ou pelo comando também aqui do controle remoto. Então isso aí é uma coisa realmente bem interessante do Onix LT 1.4. Aí a gente está dando uma olhada mais um pouco no espaço traseiro. Vocês podem ver, realmente é uma disponibilidade de espaço adequada, né? Para um carro com 2,52 metros de comprimento. E aqui, na parte do passageiro, também não há grandes diferenças. Você tem um porta-luvas que fica na posição superior, é um porta-luvas bem limitado. Ele tem uma iluminação, na parte de baixo você não abre. Então é estranho, é um porta-luvas bem profundo, mas bem pequeno também, né? O porta-objetos aqui é revestido, é bem interessante. Então é uma funcionalidade aí, em termos de interior, adequada. Vamos dar uma olhada no motor agora, do Onix LT, essa versão 1.4. Então, aí você tem esse motor, 4 cilindros. É um motor antigo chamado SPE4, então como a gente já disse, é um motor de concepção bastante antiga, 4 cilindros. Os dados sumam, segundo o Inmetro, 8,6 em cidade com etanol, 10,2 em estrada. Com gasolina ele melhora para 12,5 e vai a 14,9 em estrada. É um motor realmente muito antigo, você tem uma concepção de 2 válvulas por cilindro, um comando só, então ele oferece um bom torque em baixos regimes, porém em altos regimes ele fica devendo, né? Uma das grandes ações do Onix é o seu sistema multimídia. Bom pessoal, então vamos dar uma olhada aqui no funcionamento do sistema multimídia do Onix, é o chamado MyLink 2. Ele teve algumas alterações em relação ao MyLink. Você tem aqui, se você quiser fazer uma conexão via USB, você tem que colocar nessa porta USB, uma conexão tem que ser física, né? Então, você tem o comando Home, que ele te traz aqui para a tela central. Se você quiser acionar o Android Auto, basta apertar aqui projeção. Evidentemente o telefone tem que estar conectado fisicamente para que você possa fazer essa projeção. O telefone, ele faz a conexão. Se você fizer via a conexão física com o Android Auto uma vez, ele automaticamente vai te colocar o telefone via Bluetooth também. Então ele vai fazer a conexão automática. Vocês podem ver que o meu telefone já está conectado aí, você tem os contatos, enfim. Aperta o botão aqui, vai para a tecla. Então você tem sistema de áudio, que você tem rádio, né? Galeria de imagens, você precisa ter alguma conexão aí. E tem a questão de configurações, você pode ajustar horário, inicialização automática do USB, Android Auto, Apple CarPlay, então enfim, é uma série de conexões aqui, de configurações que você pode fazer automaticamente aqui no Android, no sistema multimídia, né? E aqui volta. Então é um sistema bem básico, você pode desligar aqui. Então o sistema multimídia é um sistema bem mais simples, por exemplo, que o do Polo, que é um sistema realmente bem simples, mas eu acho que a coisa que mais interessa é você colocar o Android Auto. Então se você coloca o Android Auto aqui, para você colocar, basta ter configurado uma vez conectou aqui o USB, uma vez que você conectou, ele alternar aqui, tá certo? Então, como estava conectado via Bluetooth, ele já vai
estabelecer a conexão com o Android Auto. Ele já starta o Android Auto. Estabeleceu essa conexão e aqui você tem a principal questão, que é o sistema de navegação, né? Então, Android Auto aqui, que você pode usar aí, no caso tá o Waze, né? Então é uma funcionalidade aí bem interessante. Você pode vir para a tela inicial do Android Auto. Então tem todas as funcionalidades aí, né? Chamadas, enfim, você pode retornar para o sistema da Chevrolet ou voltar para o Android Auto, tá certo? Então, e aqui especificamente você volta para o sistema de navegação que você pode escolher ou entre o Waze ou entre o Google Maps. Então, é isso aí. Esse é o interior, o funcionamento aí da central multimídia do Onix. Bom, pessoal, então, começando com a nossa avaliação dinâmica aqui do Chevrolet Onix LT 1.4 e a versão intermediária, né? Ele já colocou os preços em torno de R$52 mil com câmbio manual, né? Se você quiser câmbio automático, você vai pagar em torno de R$5.500 a mais. Eu particularmente acho que vale a pena, porque eu sou muito fã de câmbio automático, não gosto de câmbio manual. O carro em si, começando assim por questões de desempenho, né? Ele é um Onix LT 1.4, ele tem um motor que é uma concepção bastante antiga, é um motor que data da década de 80 do século 20, mesmo motor aí dos antigos Monza, é um motor família 2, é um motor 4 cilindros, confeccionado em ferro fundido, com apenas um comando de válvulas no cabeçote e 2 válvulas por cilindro. Apesar de ele ser uma concepção relativamente antiga, a GM conseguiu desenvolver ele de forma que ele fique um motor eficaz. Ele não é tão eficiente, mas ele é eficaz. Eficaz no sentido de oferecer um bom torque em baixos regimes de rotação, então, que é tradicional dessa arquitetura. Então, é um carro aqui que você é ágil em cidade. Essa versão 1.4, ela atende muito bem para um uso urbano convencional. Evidentemente a Chevrolet teve que adotar algumas artimanhas para conferir eficiência ao powertrain, né? Uma delas é colocar uma transmissão de 6 marchas com uma cesta muito longa para permitir que ele tenha um consumo baixo em estrada e com isso obter uma nota boa no Inmetro, e o que permite a GM reduzir a sua carga tributária dentro do programa do governo chamado Inovar Auto, né, que teve uma medição agora. Então, assim, segundo dados da GM, esse carro aqui acelera de 0 a 100 em 10,6 segundos, velocidade máxima de 180 km por hora. A questão é que a cesta, ela é uma marcha muito longa, que você acaba nunca usando aqui, ó. A gente coloca a cesta aqui, a 70 por hora, ele fica a 1.700 RPM, então é uma rotação muito baixa. Você acaba usando mais de primeira a quinta mesmo, né? Agora, esse motor, ele, por ser apenas 2 válvulas por cilindro, ele tem um problema, né, de arquitetura, que apesar de ele oferecer bom torque em baixos regimes, em altos regimes ele já começa a comprometer um pouco. Então, na hora que você está andando em estrada, acima de 120, 130 por hora, ele perde totalmente a ação. É um motor que não tem torque em altos regimes. Então, não é um motor muito adequado para... Não é um carro que seja... Ele é mais adequado para você andar em cidade do que em estrada. Em estrada, se você andar em estrada de pista dupla e precisar fazer retomadas, aí ele já começa a complicar, porque a curva de torque dele, por ser um motor com apenas 2 válvulas por cilindro e comando único de cabeçote, uma arquitetura muito antiga, ele não tem torque em alta, né? Então realmente ele fica sem ação em alta velocidade. Em relação à transmissão, eu gostei, bastante precisa. Você tem aqui 6 marchas, o curso é bastante curto e as trocas são muito precisas. Então isso aí é uma coisa bem interessante. A direção tem assistência elétrica, com uma progressividade muito boa. Ele é leve em cidade, em uso urbano, manobras urbanas, ele é bastante confortável. Também ele tem uma progressividade boa que transmite segurança para o motorista. Então eu gostei da direção. Essa linha LT, a partir de 2017, tem direção com assistência elétrica. Já com relação à posição de dirigir, eu não gostei muito. Por quê? Esse carro aqui,
mesmo com o banco na posição mais baixa possível, você ainda fica numa posição muito alta. Então a amplitude do ajuste de altura do assento é muito pequena, né? E ao mesmo tempo você acaba ficando limitado porque o teto, aqui ó, eu com a posição mais baixa, eu tenho 1,70 m de altura, com a posição mais baixa do banco deve ter uns 6 ou 7 centímetros acima de mim. Então, para quem tem uma estatura mais elevada, pode ter problema, porque vai ter que ficar usando esse banco aqui na posição mais baixa possível, e mesmo assim você vai estar com a cabeça muito próxima do teto. Então a amplitude é muito baixa. No Polo, por exemplo, você tem uma amplitude muito maior, você consegue colocar o banco ou muito mais baixo ou muito mais alto. Aqui no Onix você não tem essa alternativa, então eu não gostei muito. Ao mesmo tempo, o volante, ele tem, a pega dele não é muito boa. Primeiro, ele fica inclinado de forma negativa em relação ao peito do motorista. Não é uma posição que eu particularmente me agrade. Eu prefiro o volante em posicionamento reto, acho muito mais lógico e permite uma dinâmica de condução mais agradável. A outra questão também é que esse carro ele não é você não tem um cockpit envolvente aqui. Por que isso? Você tem um cockpit aqui formado por um volante inclinado, né, negativamente, muito próximo do peito do motorista, e ao mesmo tempo o painel fica bem distante do motorista. Então você acaba tendo que deslocar suas costas para acessar qualquer comando aqui. Isso é um problema de ergonomia, e não é um painel envolvente assim, né? Eu, como tenho dirigido o Polo da Volkswagen ultimamente, e o Polo é um painel realmente bem mais envolvente, você se sente num cockpit. Então isso eu não gostei muito do Onix. É uma posição de dirigir muito estranha, né? O volante é muito deslocado do painel, enfim, não é legal. Eu particularmente não gostei. O cluster de instrumentos é muito simples. Esse velocímetro digital não é legal. O certo seria uma instrumentação analógica aqui, com contagiros e velocímetro, entendeu? Como tem, por exemplo, no Tracker. A Tracker, até a geração anterior, eles tinham esse painel aí, e depois substituíram por um painel com 2 instrumentos analógicos. Eu acho que ficou significativamente superior. Então a posição de dirigir realmente desse carro é um pouco estranha. Tem problema também, assim, é um carro barato, e isso ele deixa claro, porque ele tem cochinização simples. Então quando o nível de rotação do motor sobe muito, você já começa a perceber vibrações, tanto no interior do carro quanto no volante. Não é uma coisa muito legal, mas é compreensível em se tratando de ser um carro muito barato, né? Um carro de acesso, né? Os comandos multifuncionais também eu acredito que poderiam estar melhor distribuídos, né? Aqui você tem todos os comandos ajustados aqui no botão, no dedo direito. Enquanto no Polo, por exemplo, da Volkswagen, que é um concorrente, você tem um comando aqui do lado direito e um comando do lado esquerdo, que você distribui melhor os comandos multifuncionais, né? Eu acho uma coisa mais lógica, né? Esse posicionamento aqui da central multimídia também não é muito favorável. Se você está aqui, a sua mão, por exemplo, ela tira praticamente metade da visão aqui da central multimídia. Então, para você ter uma visão adequada aqui do mapa, do sistema de navegação, você tem que tirar a mão do volante ou então inclinar o seu corpo. Eu não gostei muito. Eu não gostei da posição de dirigir. Ele é mais ruidoso do que o Polo e transmite mais vibrações internamente. E a principal questão é esse painel, que não tem nada de envolvente. É um painel fica muito distante aqui, então é uma posição de dirigir muito esquisita. Em relação ao desempenho, é muito adequado para a proposta do carro. Acho que se tivesse mais progressividade, um motor mais moderno, ele poderia oferecer mais desempenho e você teria que trocar menos as marchas. O ar-condicionado funciona muito bem, gela, né, com competência. O acabamento interno está adequado, apesar de que no Volkswagen Polo, né, que é o concorrente, você tem peças de plástico sólido e texturizadas, né? Aqui você pode perceber que são coisas ocas, né? No Polo é uma coisa mais sólida, transmite mais qualidade. Então tem alguns desalinhamentos de peças aqui que não é legal.
enfim, acho que faz muita falta, e a questão de segurança, né? Então você só tem 2 airbags e é um carro que foi reprovado em testes de segurança. Então vocês viram aí, né, pessoal, uma aceleração boa, um carro realmente responde bem, tem boa disponibilidade de torque em baixos regimes, mas a partir de 5.000, a partir de 4.500 já começa a morrer, exatamente pela deficiência relacionada diretamente com a arquitetura do cabeçote, né? É um cabeçote com apenas um comando de válvulas e 2 válvulas por cilindro, então isso acaba delineando uma limitação em termos de disponibilidade de torque numa curva mais ampla. Em relação à suspensão, ela é uma suspensão com ajuste muito macio, bem tradicional da Chevrolet. A Chevrolet tradicionalmente adota esses ajustes de suspensão, mas que propiciam mais o conforto. Um ajuste de suspensão muito parecido, o Polo está com esse ajuste também de suspensão bem confortável. A questão é que esse carro aqui, apesar de ele ter um ajuste macio, ele tem um bom comportamento dinâmico, acaba não comprometendo, é um carro assim que oferece uma boa estabilidade em curvas, né? Então, um carro realmente bastante interessante do ponto de vista assim de comportamento dinâmico. O outro concorrente dele é o Argo, esse que está aí na frente, ele é maior do que o Onix, né? Então o Argo tem 4 metros de comprimento, isso aqui tem 3,93, então tem 7 centímetros maior. O Argo, nesse modelo aí especificamente que está aí na frente, ele é 1.8. O problema dele é que é um motor muito antigo, acaba bebendo muito, o nível de consumo dele é industrial. Eu particularmente não compraria nem o Argo nem o Onix, eu compraria o Polo. Acho que é a melhor opção hoje em termos de hatches compactos. Esse que nós estamos mostrando agora, então o concorrente do Onix LT 1.4 é exatamente esse novo Polo 1.6 MSI, tem preço sugerido de R$ 54.900, é um carro que tem um porte maior, ele mede 13 centímetros a mais de comprimento do que o Onix LT, ele tem um interior que tem um acabamento superior, vocês podem ver, tem um visual bem mais envolvente, mais bem acabado, e ele é mais espaçoso internamente porque o Polo ele tem 5 centímetros a mais de largura, ele tem um entre-eixos 4 centímetros maior e acaba delineando um maior espaço interno, tanto transversal quanto longitudinal. A gente vai mostrar a disponibilidade de espaço na traseira e ele também é um carro muito mais seguro. Vocês podem ver 3 apoios de cabeça na traseira e o Polo também, ele já foi, além dele ter um motor 1.6, ele foi submetido ao Lightning Handicap e obteve 10 estrelas para passageiros dianteiros e traseiros, e ele conta com controle de estabilidade, controle de tração e Hill Assist. Então, esse carro aí, a R$ 54.900, na minha opinião, é melhor do que o Onix LT 1.4. Chegando às considerações finais do nosso vídeo aí de avaliação do Chevrolet Onix LT 1.4, a questão toda é a seguinte, vocês me perguntariam, você compraria esse carro por esse preço, R$ 52.000, essa versão LT 1.4 com câmbio manual? Eu afirmo que não compraria. Por quê? Primeiro, não gostei da posição de dirigir. Acho que você fica numa posição muito elevada e não é possível esse volante aqui também inclinado não me agradou. Então é uma posição de dirigir que não tem nada de esportiva. Eu acho que o carro, eu acredito que tem muitas pessoas que gostam dessa posição de dirigir, mas eu não gosto. Eu prefiro um carro que permite uma maior amplitude de opções de posição de dirigir, gosto de volante mais reto. Então isso é uma questão, então já que não me atrai nesse carro. A outra questão é a questão de segurança. Um carro que realmente foi reprovado em teste de segurança, eu não teria coragem de andar com ele. A própria Chevrolet já disse que vai fazer reforços no carro para submeter ele a um novo teste.
o que significa que ela própria admite que o carro tem problemas estruturais que acabam comprometendo a segurança. Então a gente sabe que a gente pode tomar o maior cuidado possível, mas pode vir alguma outra pessoa e bater em você e você acabar sofrendo um acidente e se machucando, porque realmente em questão estrutural esse carro fica devendo muito. Então eu não gosto. Apesar de assim, você andando com ele não transparece isso. Parece que tem parece ser um carro de estrutura sólida. Diferentemente do que acontece, por exemplo, com o Kwid, né, que a gente fez uma avaliação, que aquele carro ele foi reprovado na Índia. A Renault do Brasil fala que o carro é bom, porém você anda no carro, você vê que é uma estrutura realmente muito deficiente. Esse carro aqui já não, ele transmite uma sensação, uma certa sensação de solidez que acaba não sendo correspondida nos testes que foram executados, né? Uma outra questão é o motor. O motor ele é agradável aqui, né? Porque ele realmente tem um bom torque em baixos regimes, o câmbio é legal, mas a falta de torque, a falta de progressividade de torque em altas rotações acaba limitando muito a utilização desse carro em estrada. Então eu realmente não gostei. E no final das contas, todos esses aspectos têm que ser levados em consideração num contexto de custo-benefício. Então, por exemplo, para você falar em R$52.300 um Onix LT 1.4, sendo que hoje, por exemplo, você tem um concorrente como o Polo 1.6 MSI a 54, R$2.000, R$2.500 a mais, que é um carro que é nível mundial, foi lançado na Europa, simultaneamente no Brasil, é maior, 13 centímetros maior, mais seguro, tem uma dinâmica de condução mais refinada, um motor mais potente, 1.6. Então aí eu particularmente preferia gastar R$2.000, R$2.500 a mais e pegar o Polo, né? Sem dúvida alguma, até mesmo porque esse carro não tem uma coisa que o Polo faz muita falta, que é o suporte de celular. O pessoal reclama, ouvi algumas pessoas reclamando do suporte de celular aqui do Polo, mas ele faz falta, porque às vezes você não tem o cabo para fazer a conexão e fazer o espelhamento de tela, e você quer usar o smartphone, você não pode, porque não tem lugar onde prender o sistema, o seu smartphone. Então eu acho que aquela funcionalidade que tem no Polo é bem interessante, poderia ser replicado em outros carros aqui inclusive. Um suporte retrátil que você simplesmente vai lá e tira se você não gostar. Eu não gostei também do refinamento, eu achei ele um pouco... ele transmite as vibrações do motor, apesar de ser um motor 4 cilindros que teoricamente vibra menos que motores de 3 cilindros, mas o Polo 1.0 MPI, por exemplo, vibra menos do que esse carro, e é um motor que teoricamente vibraria mais. Então eu não gostei disso. Eu acho também... Então, assim, no geral, a principal questão é realmente o custo-benefício dele, que até um determinado momento estava legal, mas agora não está mais, desde que chegou o Polo no mercado, né? O Polo, eu acho que hoje é o referencial, é um carro que tem um nível de construção bem maior, mas bem maior mesmo, tem um refinamento de passeio bem maior, e está num preço muito similar a esses carros aqui, sendo que o Polo ainda tem, por exemplo, você paga R$2.500 a mais no Polo, mas o Polo te traz, quer dizer, tem um pacote de opcionais lá que é R$2.600 que você coloca no Polo, então ele vai para 57.000 e te traz o controle de estabilidade, que aumenta muito a segurança ativa do carro, controle de tração e o Hill Assist, e além de uma central multimídia que é significativamente superior a esse. Então eu particularmente realmente não compraria o Onix LT, nem o LT 1.0, nem o LTZ, não compraria nenhum. Apesar de, no geral, se você andar no carro, é um carro que agrada, né? Mas se você for para outros carros, tem outras opções bem melhores nessa faixa de preço. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de avaliação do Onix LT 1.4 2017. Se gostou, dá um joinha no vídeo e se inscreva no nosso canal Carblog BR.